Olá, co-criador! Eu sou a Cíntia e esse é o canal Mestre da Cocriação, o lugar onde a gente fala sobre cocriação à luz do maior mestre que a humanidade já viu, Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre expansão da consciência. Você sabe o que é expansão da consciência? Sabe se está passando por esse processo? Já deixa aqui nos comentários se você sabe o que é isso, se sabe se está passando. Deixa aqui que eu vou gostar muito de ler o teu comentário. Antes de qualquer coisa, é importante a gente salientar já no início dessa conversa que nós somos consciência. Eu sou uma consciência, você é uma consciência, todos nós somos uma consciência, vivendo uma experiência humana. Porém, a nossa humanidade, ela é limitada. Esse eu humano, de carne e osso, é limitado. Já a nossa consciência, ela veio do todo. Ela veio de Deus, do grande eu sou. E ela é ilimitada. Por isso que a expansão não tem limites. Não existe um momento em que você expandiu e acabou. Não, expande para sempre. A vida é eterna e a expansão também é eterna. Por isso que quando a gente fala de expansão da consciência, quando a gente fala de centelha divina, do eu sou, a gente fala também de infinitas possibilidades, porque as possibilidades são realmente infinitas para a nossa consciência. Então, vamos falar um pouquinho de como inicia essa jornada humana de nós que somos Deus na Terra. Quando Deus emana suas centelhas, que somos nós aqui, nós encarnamos para vivenciar essa experiência terrestre, humana, o desejo de Deus, e você pode ter certeza disso, que o desejo do nosso Criador é que sejamos felizes, é que tenhamos prosperidade em todos os sentidos, que a gente expanda em todos os sentidos, que a gente consiga alcançar os nossos sonhos e que a gente sempre esteja vibrando no amor, sempre seguindo o amor, sempre buscando o amor, amando e emanando amor, sempre. É como um pai e uma mãe que tem um filho, por exemplo. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender bem o que eu estou falando. Quando os filhos crescem e eles querem viver a vida deles, querem seguir o caminho deles, nós, como pais, nós torcemos para que eles vão bem em todo o caminho da vida deles. A gente torce pela prosperidade, pelo sucesso dos nossos filhos e a gente vai sempre estar ali para se um momento, se algum dia eles precisarem de nós, né? É assim. E com Deus é da mesma forma. Quando Ele nos envia para essa vida independente, Ele torce pela nossa felicidade e está sempre à nossa disposição para quando precisamos dele. Pois Ele está em nós, né? Ele é o eu sou em nós, a nossa centelha divina. Então, esse exemplo do pai e da mãe com os seus filhos, ele é muito bom, porque faz a gente entender um pouco essa questão de permitir, né, esse livre-arbítrio, né, que Deus nos dá e que nós damos aos nossos filhos quando eles chegam à idade adulta. E também esse amor, esse desejo de que tudo vá bem. Então, assim como é com nós, é com Deus. No entanto, quando nós nos limitamos a viver no materialismo, aí começa o problema. Quando a gente crê somente naquilo que é visível, palpável aos olhos humanos, a gente se fecha numa caixinha e se impede de expandir. É aí que a nossa mente estagna.
Até porque a maior parte de tudo o que existe não é material, não é palpável. Então, crer apenas no que é visível aos olhos humanos é uma forma de estagnar. Então, já de começo você pode pegar essa. Para expandir a consciência, que é algo que abre portas em todos os sentidos na nossa vida, porque quando a gente expande a nossa consciência, nós abrimos portas em tudo, seja na área da saúde, financeira, amorosa, familiar, profissional, em tudo. A expansão da consciência, ela agrega valor, ela agrega conhecimento, ela agrega em tudo. Então, quando a gente anda na contramão da expansão, criando limites para nós mesmos, a gente estagna. E sabe uma das coisas que mais faz com que a gente fique estagnado, com que a gente não evolua, não expanda? São as crenças limitantes, as famosas crenças limitantes, né? Muito se fala das crenças limitantes. E o que são elas? Eu vou dar um exemplo. Se você acredita que extraterrestres não existem, você tem crenças limitantes. Porque como é que você vai afirmar que extraterrestres não existem? Para afirmar isso, você teria que ter ido já em uma viagem a outros planetas e conhecido todos os planetas que existem, todas as galáxias que existem, né? Teria que ter tido essa experiência para poder afirmar. Teria que ter provas, vamos dizer assim, né? E tem um monte de gente que afirma que extraterrestres não existem, mesmo sem poder provar. O que é isso? É uma mente fechada, porque aquilo não entra na mente da pessoa, essa possibilidade. Por quê? Porque ela não vê, porque não tá ali do lado dela, porque ela nunca viu com os olhos da carne, ela acha que não existe. Isso é uma mente limitada que não expande, que não está expandindo. Outro exemplo de crença limitante: mulher não pode fazer isso. Mulher não pode fazer tal coisa, porque é mulher. Por exemplo, tal emprego, mulher não pode trabalhar de motorista de caminhão. Mulher não pode ser caminhoneira. Mulher não pode trabalhar de segurança. Crenças que limitam, que colocam uma redoma em torno de algo. Então você cria regras na sua mente que impede que as coisas expandam. Simplesmente assim. Mais um exemplo. Generalizar. Todo mundo é de tal forma. Político é tudo igual. Homem é tudo igual. Você está com uma crença nesse sentido. Então você coloca uma generalização como se você conhecesse tudo por uma amostra que na verdade você conhece. Então você pega uma pequena amostra e você se baseia nela para generalizar. Então existem diversos tipos de crenças. Crenças, por exemplo, com relação à morte. Não existe nada após a morte. Morreu, morreu, acabou. Isso é crença, porque você não sabe. Como é que uma pessoa vai afirmar categoricamente que não existe nada após a morte? Não é? Então, são crenças que limitam. A pessoa que pensa assim, ela está limitada a essa vida material. Né? Ela não consegue enxergar além disso, ela não consegue perceber que o que movimenta o corpo dela, que o que dá vida ao corpo dela é uma energia, que apenas quando essa energia sai desse corpo é que o corpo morre, a matéria se dissipa, mas a energia continua viva e que tudo tem uma energia, então ela não consegue perceber o invisível. E existem vários exemplos que nos mostram a vida invisível. Exemplos simples, como por exemplo o vento que você não vê, mas você sente. Não é? Então, a expansão da consciência, ela só acontece quando a pessoa se permite
deixar ir as crenças limitantes. E as crenças limitantes, elas vêm da criação, porque normalmente são coisas que se ouve dentro de casa desde que é criança, né? Vem dos pais, né? Que os pais já trouxeram muitas vezes da criação deles, passa para os filhos. São coisas que se ouve na escola ou outros ambientes que se frequente. São coisas que se ouvem muitas vezes dentro de sistemas religiosos. Então, crenças vão vindo de todos os lados. E nós vamos carregando isso como bagagens pesadas que nos impedem de seguir na nossa viagem, nessa nossa jornada da vida livremente, expandindo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. É como quando a gente tenta entender Deus, o nosso Criador todo. A gente pensa assim, bom, Deus não foi criado, ele sempre existiu. Tá, peraí, mas como assim sempre existiu? Tem que ter havido um início, tem que ter tido um começo. Como assim Deus sempre existiu? Começa a bugar a mente quando a gente começa a refletir sobre isso, não é verdade? Se você para refletir sobre a eternidade de Deus, o fato dele não ter nascido, não ter sido criado, dele ter sempre existido, você começa a bugar, porque a nossa mente humana está adaptada a esse processo de nascer. Nós vemos que tudo nasce. Né? Nascem as crianças e crescem, nascem as plantas, nascem as flores, nascem as árvores, né? E a gente acredita, né, que é tudo assim, os animais. Então, quando a gente tenta entender Deus, a gente quase buga, porque a nossa mente é muito pequenina, vamos dizer assim, né, para entender a infinitude que é Deus. Mas se nós nos dispomos a expandir, essa expansão acontece gradualmente, mas acontece. E é maravilhoso esse processo de expansão. A expansão é como se a gente aumentasse de tamanho. Sabe quando algo aumenta de tamanho e já não cabe mais no mesmo lugar? Imagina uma planta, você compra uma plantinha, né? Aí, quando você vai na floricultura, eles falam pra você, olha, depois tem que transferir de vaso, né? Normalmente é assim, né? Tem que transferir de vaso para um vaso maior. Por quê? Porque ela cresce, as raízes crescem, ela vai expandindo e ela já não cabe mais naquele mesmo vaso. Então, a nossa expansão é assim também. A gente cresce, a gente expande, a gente já não cabe mais nas mesmas ideias, a gente já não cabe mais muitas vezes nos mesmos grupos de amigos, nos mesmos lugares que a gente ia antes, a gente já não cabe mais no mesmo trabalho, né? Aquela profissão já não se encaixa mais. Você começa a pensar, nossa, mas isso aqui não é pra mim. A gente já não cabe mais em alguns relacionamentos, na mesma vizinhança. Então a gente é levado pela vida a lugares maiores que comportem essa nossa expansão, que comporte o nosso novo tamanho. Normalmente lugares maiores. Quando você expande, você começa a crescer na vida em todos os sentidos. Você é levado para empregos melhores, para uma casa melhor, para um carro melhor, para amizades melhores, companhias melhores. Então você expande em todos os aspectos e se torna desconfortável, impossível até, permanecer no mesmo lugar que antes. Como eu falei, às vezes no mesmo emprego, com as mesmas pessoas, com as mesmas companhias, se torna desagradável, desconfortável. É mais ou menos assim, como se você quisesse pegar uma criança de 10 anos de idade e vestir ela com as roupas que ela usava quando tinha 10 meses, quando era um bebê. Não tem como, não cabe. Ela cresceu, ela expandiu, não cabe mais, ela já não cabe nessas roupas. É mais ou menos assim, a gente não cabe mais nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, com as mesmas atividades, fazendo as mesmas coisas, a gente não cabe mais na frente da televisão assistindo os mesmos programas de televisão que a gente assistia antes. E isso é a expansão da consciência, é não caber mais dentro da vida que a gente tinha antes. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O segredo para uma expansão da consciência constante é não parar de aprender.
e não colocar caixinhas, sabe? Não se colocar dentro de caixinhas. Não dizer a palavra final, vamos dizer assim. Não colocar a palavra final. Isso funciona assim, e é assim e ponto final. Não. Pesquisar, ler muito, aprender sobre tudo. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês que expandiu muito a minha consciência, eu acho que eu vou trazer pra vocês aqui em um vídeo. Agora me veio essa ideia, eu acho que vai ser muito legal dividir isso com vocês. Foi quando eu vi relatos de espíritos após o desencarne. E o que eles contam é fantástico. A gente começa a expandir automaticamente quando a gente começa a perceber como o universo funciona, como funcionam as dimensões da realidade, como funciona depois da morte. Então, assim, foi algo que expandiu bastante para mim, foi ler sobre esse tema, sobre esse assunto. Física quântica, entender de física quântica é essencial para quem quer expandir. E se livrar também de maus hábitos é muito importante. Por exemplo, se você tem rotinas, aquela vidinha sempre igual, eu chego em casa, no meu trabalho, eu ligo a televisão, eu assisto o telejornal, depois eu assisto a novela, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Se livre dos hábitos. Se livre dos hábitos. Hábitos são bons. Muito bons. Por exemplo, eu gosto de meditar todos os dias. É um hábito. Mas a minha meditação me faz expandir. Eu não fico ali todo dia repetindo a mesma coisa. Fazendo uma meditação guiada todo dia igual. Não. Aí que tá o segredo. A minha meditação é diferente todos os dias. Meu Deus, minha centelha fala comigo através da minha meditação coisas diferentes todos os dias. Então, eu tô expandindo. Agora, se você vai fazer todos os dias a mesma coisa, se você fica assistindo coisas que não te expandem, coisas negativas, como muitas vezes não, na maioria das vezes, é o que você assiste quando liga a televisão, você não vai expandir. Pelo contrário, você vai contrair. É assim, né, que a gente fica, quando a gente fica assustado, com medo, inseguro, porque o noticiário, né, em si, ele já passa isso, né, essa sensação de insegurança, de medo, então a gente contrai. Então, o que eu te digo, crie bons hábitos. A rotina, ela é boa para algumas coisas essenciais que você tem que fazer todo dia para sua expansão, como a leitura, assistir vídeos que vão te ensinar coisas sobre expansão, mas não fique naquele quadrado, sabe? Não fica no quadrado de fazer todo dia as mesmas coisas que não te acrescentam em nada. Alterne também em algumas práticas. Eu gosto de alternar, eu gosto de fazer reprogramação mental, noturna, por exemplo. Mas eu faço por um período de alguns dias, depois eu me dou um descanso de uma semana. Por quê? Porque o sono também é uma forma da nossa centelha divina se comunicar com a gente. Então, é diferente o sono quando não há reprogramação mental. Então, eu gosto de fazer essas mudanças. E eu aconselho que faça também, porque a expansão ela acontece mais rápido quando a gente vai mudando. Leia livros, não só dos mesmos autores, leia autores diferentes. Veja vídeos de canais diferentes, entendeu? Então, isso é muito bom. E outra dica que eu dou para você que está num processo de expansão da consciência ou que quer se expandir, né, que acha que a sua vida não tá legal do jeito que tá, que você não tá feliz e que você quer expandir, que você quer mudar. Não fique ansioso. Respeite o processo. É um processo. A ansiedade trabalha contra. A ansiedade é você ficar pensando lá na frente, no futuro. Não. Viva o presente. Viva o momento, porque é só ele que existe. Passado e futuro são meras percepções da mente humana. Fica no presente, viva o presente, não fique ansioso, respeita o processo. Até as coisas negativas que acontecem durante o processo fazem parte, porque elas vêm para nos ensinar e nos impulsionar. Porque muitas vezes é através de coisas negativas que acontecem que a gente se impulsiona para correr atrás, para fazer a mudança acontecer. Então, não se lamente pelas coisas negativas. Se você for ver a história das maiores pessoas de sucesso aí do mundo, você vai ver que não foi feito só de coisas positivas. Que a história dessas pessoas foi feita também de momentos difíceis que eles superaram. E é isso aí.
o processo de expansão precisa de superação. Vai haver momentos em que você vai passar por situações difíceis, mas aí que tá o segredo, não desistir. Não desistir, porque depois que você rompe, que você passa por essa dificuldade, a expansão flui, a expansão flui. E daí você vai começar a fluir. E depois vão vir outras dificuldades? Vão, mas você vai passar por elas também. E vai passar mais fácil, porque você vai saber já que faz parte do processo. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Vamos encerrando por aqui. Eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse assunto, o que você achou do conteúdo desse vídeo. Conta também do seu processo de expansão. Curte esse vídeo se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para você receber os próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!